Vamos falar agora com o especialista nesse assunto, Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, como é que a gente faz essa leitura em relação ao que está acontecendo com o mercado de trabalho aqui no Brasil? Boa tarde, Denise. Eu vejo a coisa da seguinte maneira: a pandemia teve três fases no que diz respeito ao impacto sobre o mercado de trabalho. Na primeira fase, foi logo o primeiro mês, segundo mês, o grande impacto ocorreu sobre os informais. Eles sofreram perda de ocupação maciçamente, muito mais do que os formais. E isso foi fácil de entender, porque eles são ambulantes, vendendo na rua as suas coisas. De repente as ruas ficaram desertas, a clientela tinha desaparecido, então eles foram para casa, desocupados. Isso foi um choque muito grande, foram eles que sofreram o primeiro impacto. O segundo momento, esse impacto continuou sobre os informais, mas chegou aos formais também. E é essa fase que a PNAD está retratando. Essa PNAD que foi divulgada essa semana, ela trata o semestre de junho, julho e agosto. Quer dizer, são 3 meses, é mais ou menos, na média, ela está contando para nós o que estava acontecendo em julho. Tá? E o que estava acontecendo em julho? O impacto estava ocorrendo agora sobre os formais também. Nesse momento, e esse é o momento que a CAGED está retratando, está começando a haver uma recuperação. E aparentemente uma recuperação vigorosa e que está atingindo os formais. As próximas PNADs devem mostrar crescimento da ocupação dos informais também. O CAGED, que é de setembro, não é? Quer dizer, a PNAD mostrando julho e o CAGED mostrando setembro. Nós estamos na terceira fase, a fase da recuperação, felizmente. E você sabe, Denise, que o mercado de trabalho tem sazonalidades. E esse segundo semestre, mais para o fim do ano, é muito favorável ao emprego. O comércio está muito ativo. Tem a Black Friday, logo em seguida o Natal. Então, as vendas se aquecem e as contratações também se aquecem. Então, nós temos um crescimento do emprego, inclusive formal. É a terceira fase da Covid no mercado de trabalho. Então, para resumir, por que está um contraditório? A gente poderia, eu até pensei, Denise, brincando um pouquinho, a gente está vendo todo dia ministro brigando com ministro, né? Eu pensei, será que os dados estão brigando com os dados? Quer dizer, uma instituição com a outra, não é nada disso. Os dados são muito sérios, muito bem coletados, muito bem feitos. É que eles estão tirando fotografias de momentos diferentes, além de diferenças metodológicas também. Então, não há contradição, pelo menos até agora, da maneira como eu estou vendo essa evolução. Felizmente, eu acho que a gente está caminhando bem no mercado de trabalho. Agora, professor, resta ver se haverá uma geração de emprego formal suficiente para atender essa demanda que está crescendo. São mais pessoas retornando também ao mercado de trabalho, Isso. gente que ficou desempregada, não é? E a atividade em alguns segmentos não voltou com toda a intensidade. Quando a gente pega, por exemplo, o setor de turismo, aliás, um dado bom do CAGED foi que o setor de serviços também contratou, não é? Exatamente. Mas você tem toda a razão, Denise. A pergunta agora é a seguinte: muito bem, nós estamos começando a recuperação, mas vai ser suficiente? E a minha resposta é que, na minha avaliação, infelizmente não vai ser suficiente. Você mesmo disse por quê. Porque as pessoas que foram embora para casa estão começando a perceber que a atividade econômica está retornando. Então, em algum momento, elas vão se animar e vão voltar a procurar ocupação no mercado de trabalho. Então, curiosamente, a gente vai ver uma coisa conflitante. Nós vamos ver a ocupação crescendo e a taxa de desocupação crescendo também.
Por quê? Porque hoje, esse dado da subutilização, ele mostra bem isso, nós temos gente que está longe do mercado de trabalho, não está procurando, porque a coisa foi muito feia. Então, as pessoas sabem, não adianta eu ir procurar, eu não vou encontrar. Mas logo, logo, elas vão começar a ficar esperançosas e vão voltar e não vão encontrar. Pelo menos nem todas vão encontrar. Algumas vão encontrar, a ocupação cresce. Outras não vão encontrar, a taxa de desocupação cresce também. Nós vamos ver as duas coisas nos próximos meses. Lembrando, Denise, que dezembro vai ser um mês muito ruim para o emprego. Nós vamos ver melhoras até o mês de novembro, e a gente sabe que em dezembro há muito desligamento. Muitas pessoas saem de férias, vão embora, vão para suas cidades, voltam para o interior. As empresas não contratam em dezembro, elas preferem esperar janeiro. Então, o mês de dezembro é um mês muito ruim, tem muito desligamento e pouca contratação. Então, a gente vai ver uma queda no nível de ocupação em dezembro. Um crescimento até lá, uma queda e provavelmente uma melhora gradual a partir de janeiro. É a Agora, nossa esperança. professor, em relação ao CAGED, eu acho que é preciso considerar também o impacto daquele programa que foi lançado pelo governo e prorrogado até o final do ano, que é aquela possibilidade de redução de jornada de salário e até suspensão de contrato em troca de estabilidade. Então, a gente tem uma estabilidade também do emprego formal relacionada a esse programa, não é? É verdade, é isso mesmo. Esse programa ele conseguiu manter 12 milhões de empregos. Quer dizer, não é pouco, não é? Imagina se não tivesse havido esse emprego, o impacto seria muito maior no setor formal. E os jornais estão dando hoje, aliás, ontem, né, uma matéria muito interessante sobre as empresas encontrando dificuldade para atender os pedidos, as vendas, porque elas não tinham mobilizado sua força de trabalho. Então, elas estão fazendo hora extra, chamando o pessoal para trabalhar de sábado e domingo. Isso, com o tempo, reverte em mais contratações, não é? Agora, esse programa que o governo executou de manutenção do emprego e o programa emergencial, eles foram muito importantes, eles têm sido muito importantes para manter a renda, o rendimento do trabalhador. E com isso eles sustentam a demanda pelos bens de consumo, né? Então foi uma política anticíclica muito, muito relevante. A coisa teria sido muito pior se não fossem esses dois programas. Eu falava do potencial de absorção da população desempregada, porque chegou a 13,8 milhões de pessoas. O senhor citou a subutilização, é 30,6% da população, 33,3 milhões de pessoas. Ainda tem um desalento, foram todos recordes negativos na PNAD, 5,9 milhões de pessoas. Desalento é o pessoal que não está vendo muita perspectiva em termos de mercado. Empregado doméstico, ao menor nível, foi um dos segmentos muito castigados, né? As famílias tiveram mais dificuldade financeira e muitas vezes tem até receio de ter uma pessoa trabalhando em casa, mesmo com risco de contágio. Então, ainda tem um impacto aí da pandemia. É verdade, é verdade. E veja que todos esses setores são basicamente setores informais, não é? Por isso que o primeiro impacto, o grande impacto, foi na informalidade. Empregadas domésticas, só 1/5 delas tem registro em carteira. E as famílias, pela razão da saúde, pela razão da renda, demitiram as suas empregadas, né? E esse impacto a gente está vendo até hoje. Outra coisa interessante, os trabalhadores por conta própria foi provavelmente entre a informalidade o setor que mais perdeu ocupações, né? O conta própria perdeu a clientela e foi para casa, né? Ele simplesmente ficou desocupado e não não recebeu aviso prévio, não tem seguro-desemprego, não tem nada. Não há mais cliente, não tem mais ocupação. A gente deve recuperar, Denise, mas vai ser uma recuperação muito lenta, muito pequena. Embora ela seja... Nós estamos contratando bastante, rapidamente, mas o volume de pessoas desocupadas é muito grande. Um dado interessante, Denise, nos últimos meses,
pela primeira vez na série histórica da PNAD. A quantidade de pessoas em idade de trabalho, esse é um conceito interessante, as pessoas em idade de trabalhar que não estão trabalhando é mais da metade dessa parte da população. Pela primeira vez, sempre essa parcela da população majoritariamente estava ocupada. Agora, com a pandemia, a coisa se inverteu. Nós temos provavelmente hoje perto de 45% só das pessoas que têm idade para trabalhar trabalhando. Perfeito. 55% não estão trabalhando. Nós Então é um volume muito grande para ser absorvido nos próximos meses, anos talvez, né? A gente precisa de programas muito amplos, muito agressivos, de perfeito. avanço na infraestrutura para absorver essa mão de obra. Nós Caso ouvimos aqui contrário, vai ser muito difícil. E nós ouvimos o professor Hélio Zilberstein, da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa programação. Sou eu quem agradece, um bom feriadão para os nossos ouvintes.